Olá, alma corajosa, vamos dar continuidade na nossa leitura. Capítulo 4. A imaginação obstruída. Na imaginação, que sempre está em movimento e que sempre remete também ao futuro, a alma se mostra em sua vivacidade. Mas a imaginação pode também ser obstruída, transformar-se em imagens fixas, que não animam mais. A imaginação como fast food. Não só as pessoas individuais têm imaginações. Temos imaginações específicas em cada situação temporal. Além disso, temos grande tesouro de imaginações acumulado pelas pessoas ao longo dos séculos, uma memória cultural. Aquilo que as pessoas criam exerce uma influência sobre nossas imaginações e, portanto, também sobre nossos relacionamentos. Não se trata simplesmente de repetir aquilo que os nossos precursores criaram, pensaram ou moldaram. Nós precisamos estabelecer um vínculo pessoal com esses produtos culturais, entrar em ressonância com eles, para que disso surjam ideias pelo menos um pouco alteradas, que possam fazer parte do nosso próprio tesouro de experiências. A fantasia humana deixava e deixa seus rastros em tudo que foi escrito, em representações, romances, filmes, em narrativas em geral, na ciência e na arte. Aquilo que comove as pessoas pode, quando consegue ser visualizado, incitar a força de imaginação de outras pessoas. A invenção da prensa móvel mudou a vida de uma forma extraordinária. Com os muitos livros, propagaram-se também muitas imaginações possíveis sobre como a vida pode ser ou também como ela deveria ser. Essas imaginações podem se tornar normativas. Isso se evidenciou de forma clara no romance de amor dos séculos 18 e 19. Esses romances, Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, por exemplo, criaram verdadeiros códigos de como se deveria amar e quais os sentimentos que deveriam ser experimentados no amor. Ou seja, esses padrões de imaginação projetam a própria vida sobre o futuro. É claro que isso também foi criticado. Em tempos mais recentes, Eva Illouz aplicou esses códigos à questão do amor. Ela observa que isso gera também alguns problemas. Muitas obras criticavam o caráter socialmente destrutivo do romance, seu potencial de provocar experiências sentimentais e sociais perigosas em seus leitores, ou seja, sentimentos de antecipação. Os críticos afirmavam que esses romances corrompiam os leitores, que eles os corrompiam no sentido de gerar expectativas irrealistas à vida real. Como diziam ainda na nossa juventude, as pessoas sabiam que existia um abismo entre a fantasia idealizadora e a realização dessa fantasia, que existia o perigo da decepção. Esse perigo de sofrer uma decepção existe de fato quando a imaginação pré-fabricada e em conjunto com determinados sentimentos se torna a única grandeza orientadora para a expectativa. Poderíamos também revidar que normalmente não lemos apenas um único romance, mas muitos, ou seja, que costumamos conhecer não só um único padrão de amor, mas vários diferentes, e que em nossa imaginação experimentamos muitos esboços de vidas diferentes, dos quais podemos escolher aquele que mais se conforma à nossa situação. Aquilo que aparenta ser uma imaginação prescrita e pré-determinada
poderia ser visto também como oportunidade de escolha, mas isso apenas quando os códigos provocam fantasias próprias, quando desenvolvemos imaginações próprias em ressonância com esses códigos. Quando os próprios desejos adotam uma forma concreta e incentivam a vivacidade psicológica. Além disso, vale lembrar, os padrões básicos desses códigos são transmitidos há séculos por meio de mitos e contos de fada, por meio das histórias das pessoas e da humanidade, por meio da literatura e do inconsciente e tesouros culturais. Claro, poderíamos alegar também que esse é o motivo pelo qual mulheres ainda acreditam que seu príncipe virá algum dia e pelo qual os homens continuam a querer bancar o herói. Se não houver um processamento consciente dessas pré-imagens, as pessoas correm realmente o perigo de ceder a elas, porque elas costumam explicar situações da vida rapidamente e rapidamente nos transmitem a sensação de orientação e de controle sobre a situação. Mesmo assim, se lembrarmos que as histórias e que as pessoas contam umas às outras contêm apenas alguns poucos padrões básicos, podemos supor que elas podem nos ajudar e nos orientar. Mas quando esses códigos são vistos como instrução para uma vida boa, talvez até como definição de uma vida boa, então precisamos nos lembrar que, nesse caso, deixamos de viver a nossa própria vida e passamos a viver uma conversa, um prato pronto. Só é possível estar em ressonância com outras pessoas quando interagimos imaginativamente e, na base disso, desenvolvemos um eu relacional dinâmico. Mas nessa situação, isso se torna possível. Deixamos também de contar uns aos outros histórias verdadeiras. Em troca, acreditamos ter poupado muito tempo. Adorno acreditava que a sociedade burguesa moderna usa a força da imaginação de forma ordenada, institucionalizada e comercializada. Assim, ela desperta desejos que alimentam o ciclo do consumo. Evidentemente, existem muitos objetos que devem sua existência à força da imaginação. Nenhuma invenção teria sido feita sem a força da imaginação. Adorno deve ter pensado em outra coisa quando disse isso. Não deve ter pensado na invenção, no emprego criativo da força da imaginação, mas em seu substituto. Estou à procura de algo indefinido e o mundo de consumo me leva a acreditar que o sentimento que desejo possa ser satisfeito com a compra de um determinado carro ou de alguma marca especial. Segundo Illouz, isso leva a uma colonização do futuro. Decisões do presente são tomadas em vista da imagem que criamos do futuro. Elas fixam esse futuro e o moldam. Talvez esse problema se evidencie ainda mais no amor. Essas concepções corriqueiras, quando elas seguem ao padrão econômico, poderiam ser a razão pela qual os relacionamentos amorosos são concebidos cada vez mais como relações comerciais. Procura-se uma pessoa com a qual se possa estabelecer uma grande proximidade e com o qual se queira passar a vida. As expressões usadas para expressar a procura poderiam ser usadas também para um objeto. Procura-se um modelo forte sem danos na pintura. O envolvimento emocional no amor, o processo de decisão em prol ou contra o relacionamento, o desenvolvimento recíproco no desenvolvimento, o processo interior, importante especialmente em situações difíceis, são reduzidos a
corresponde ao código ou não corresponde ao código. E quando, o passar do tempo, uma pessoa deixa de corresponder ao código, ela é substituída. Trata-se do tema de um envolvimento real, também com todas as emoções. O que está em jogo é a confiabilidade, a duração. Não se trata de uma comparação entre expectativa e realização. No pior dos casos, não nos envolvemos com a outra pessoa de todo o coração. Isso seria uma consequência de como experimentamos o tempo na pós-modernidade? Seria uma consequência da falta de ressonância? E o que as pessoas fazem com seu desejo de segurança? Sem dúvida, existem imaginações que antecipam o futuro, que determinam o futuro, em grande medida. Não só no que diz respeito à imaginação de esboços de vida, mas também no que diz respeito à emoção que os acompanha. A adoção inconsciente desses códigos é gerada por um sentimento supostamente positivo de autoestima. Todos fazem isso, portanto, deve ser bom. Para poder pensar dessa forma, precisamos que as imagens externas, a propaganda e as pessoas que realizam esses códigos confirmem o nosso esboço de vida. Assim, geramos uma autoestima positiva, pelo menos temporariamente. Nesse sentido, a vida de hoje é bastante generosa. Existem muitos esboços de diferentes formas de vida, que são socialmente aceitos e que transmitem aceitação social e reconhecimento. A pergunta é se essa ainda é a nossa própria vida. Se você está gostando, curte esse vídeo, compartilha e vamos seguindo aqui nas nossas reflexões. Amanhã a gente segue com a gente e a determinação alheia. Um grande abraço e até mais.